Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Filme. Nós vamos iniciando esse episódio, a gente vai falar nesse episódio, 10º episódio já do nosso podcast quinzenal, para debater, falar sobre filmes, sobre séries, quem sabe futuramente, mas para falar da sétima arte, da arte maravilhosa dos cinemas, de fazer filmes, de refletir, de passar uma mensagem, uma emoção, uma sensação. Nesse episódio falaremos sobre o filme Não Olhe Pra Cima, filme que saiu na Netflix no tardar, no finalzinho aí de 2021, filme com 2 horas e 18 minutos de duração, um filme muito criticado no Rotten Tomatoes, está com 55% de aprovação pelos críticos e 78% pelos meros mortais como nós. No episódio de hoje, quem está presente é ele, Alan Castaman. Eu, o Chapolin Colorado. E ela, Gabriele Welter. O que eu vou falar depois de uma apresentação dessas? Tô aqui. Sejam muito bem-vindos a esse episódio. Eu sou o Michel Martins, quem vai apresentar este programa de hoje, quem vai ser o âncora deste episódio. E sejam muito bem-vindos, então, ao nosso episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Antes de começarmos de verdade, já começamos, né? Mas eu quero passar um recadinho pra você. Nesse episódio, filme recente, diferente do nosso último episódio, que fazia mais de 50 anos do filme, neste episódio vai ter spoilers também. Todo episódio do Clube do Filme tem spoilers, mas como é um filme recentíssimo, faz o quê? Nem um mês aí do seu lançamento, ou um pouquinho mais de um mês, nós queremos avisar você que se você não assistiu o filme, quer assistir, não quer tomar spoilers, vai lá na Netflix, tá lá o filme produzido pela Netflix mesmo, então vai ficar lá até se encerrarem as atividades da Netflix. Então vai lá, assiste. Se você não tem problemas com spoilers, quer só aqui ouvir o nosso debate, as nossas ideias, não se preocupa com isso, fique aqui com a gente, que a gente vai falar sobre este filme. Como eu que fiz a indicação, eu já vou aqui me auto-chamar para falar um pouquinho da sinopse deste filme. Não Olhe Pra Cima, ele conta a história de Randall Mindy, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e Kate Dibiasky, interpretada aí pela Jennifer Lawrence. São 2 astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando aí dentro do sistema solar, que está em rota de colisão direta com a Terra. Aí depois deles descobrirem essa catástrofe mundial que vai acabar com toda a vida terrestre dentro de 6 meses, eles embarcam em uma tour para conseguir falar para a população o que está acontecendo e o quão grave é isso daí e tentar resolver o problema do nosso planetinha azul. Filme de Adam McKay, produzido, dirigido e roteirizado pelo Adam McKay e com um elenco estreladíssimo, né, gente? Vamos começar falando sobre eles. Tem Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, tem a Cate Blanchett, tem Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, tem a Ariana Grande, tem até o Chris Evans tá nesse filme. É um elenco aí que você olha e fala, caramba, quanta gente famosa, óbvio, né? São atores, mas quanta gente de renome dentro do cinema. O que vocês acharam aí desse casting e das atuações desse pessoal aí, dessa galera? Cara do céu, é um calibre de peso aí, né? Não tem o que falar do casting, se a gente analisar a atuação, a interpretação, não tem também muito o que falar, mas a história é que não convence, né? Uma história, assim, obviamente exacerbada, com uma proposta de crítica social, e que também recebeu muitas críticas. Mas a respeito do quadro de atores, né? Muitos atores já com uma carreira consolidada e indiscutível, talvez não imaginassem o teor negativo que o filme, o viés negativo que o filme viesse a ganhar aí depois de ser exibido pela Netflix. Eu comento aqui, né, porque eu estava decidida a não assistir esse filme. E Michel Martins acabou com a minha vida. Não, com a minha vida não, né? Mas enfim, a minha decisão caiu por terra. Embora eu não perca nenhum filme da Meryl Streep, né? Os que eu posso assistir, mesmo os mais antigos que eu vou descobrindo, eu acho ela sensacional, assim, tem a minha admiração.
E aí, todos os outros que vocês já citaram, desde DiCaprio, Jennifer Lawrence, enfim, toda essa turminha aí, o carinha lá que já estava na Grande Aposta também, enfim, um elenco de qualidade. Eu acho que, assim, não sei se eles sofrem tanto com a crítica, porque eles sabiam onde eles estavam pisando. Não acredito que sejam, assim, tão ludibriados, e eles ganharam a grana, entendeu? O propósito deles foi cumprido. E o destaque, já trazendo uma curiosidade aqui, que a própria Meryl Streep acabou tendo a sua interferência aí no roteiro em cenas de improviso, que é a primeira cena pós-créditos, né? O jeito que ela morre, comida pelo acho que é Bronteroc, alguma coisa assim. E foi uma brincadeira que surgiu no set, no momento de improvisação, e o diretor resolveu colocar ali, né? Então, ninguém mais, ninguém menos que a própria Meryl Streep fazendo parte, né? Não que seja uma coisa, nossa, que sacada maravilhosa, mas a mulher é toda poderosa, é ouvida, né? O Adam McKay, diretor deste filme, roteirista dele, ele é um cara que ele gosta de fazer essas sátiras, né? Os últimos, pegando com Não Olhe Pra Cima, os últimos 3 filmes dirigidos por ele, A Grande Aposta e o filme Vice, eles são filmes que são uma sátira muito forte contra algumas coisas, né? A Grande Aposta sobre o mercado financeiro, sobre os movimentos sujos, às vezes, que as pessoas fazem para conseguir mais dinheiro. O filme Vice, criticando aí o vice-presidente da época de George Bush, o Dick Cheney, e as táticas e o quanto que ele manipulou algumas coisas. Isso é a visão, claro, de Adam McKay, né, que é o roteirista. E neste filme não é diferente, ele vai lá e ele quer cutucar e algumas coisas para também consolidar um ponto de vista dele e mostrar para as pessoas que assistem o que ele acha dessas coisas. Muito polêmico, Adam McKay, ele é um cara que é muito polêmico, e o roteiro não se fez diferente dessa vez, né? Criticando muitas coisas, e daí talvez o desgosto de muitas pessoas, ou às vezes a pessoa nem gostou muito do filme, mas acaba gostando porque apoia um ponto de vista ou critica alguma coisa que ela não gostava. Então, nem chega a analisar a questão do filme, é apenas a ideia. A gente não pode dizer que ele é pelo menos na minha opinião, que ele é um super filme comparado a vários clássicos que já passaram por aqui. A gente tem que lembrar que é um filme hollywoodiano, né? Tudo bem, produzido pela Netflix, que se coloca como meio outsider do sistema, mas já não é mais há muito tempo, né? E eu estava lendo uma crítica a respeito disso de um, acho que ele é filósofo esloveno, que é o Slavoj Žižek. Aliás, a crítica não é dele, mas a crítica relacionava a postura que ele tem de ter observado que o capitalismo tem uma capacidade gigante de vender o descontentamento de volta para o consumidor como uma mercadoria. E nesse caso do filme, então, é um filme que critica a sociedade do espetáculo, que critica muita coisa que a gente olha, assim, e parece meio óbvio, talvez tire até um pouco do peso da sátira, por isso talvez que muita gente não entendeu o que é uma sátira, tentaram achar significado em coisa que nem precisava ter tanto significado, é só uma representação escrachada de muitas realidades, né, ou de um recorte de algumas realidades, e não traz assim uma discussão, ou uma reflexão filosófica, ou uma análise, ou algo que você pare para pensar sobre, ou que você pense assim, o filme quis dizer isso, ou aquilo, ou não sei o quê. Já traz tudo meio pronto, meio mastigado, e o que gerou de novo foi um espetáculo, né? Com todo mundo dizendo, não, porque esse fulano representa fulano, esse representa cicrano. Os brasileiros, então, eu achei que o filme era bem diferente até antes de assistir, porque assim, não, fez baseado no Brasil. Gente, assim, tem muito lugar no mundo que, assim, a realidade é meio que mais ou menos ali nesse nível. Vocês não acham que o diretor viria aqui para o Brasil e vou fazer um filme sobre o Brasil? Não, é muita prepotência, né, achar que é do Brasil. Se tu olhar o filme, eu vou citar só alguns casos aí, né, Gabi, completando que tu começou a argumentar dessa, vamos dizer assim,
desse espetáculo midiático que se tornou a vida das pessoas. Então, hoje a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, em quase todos os outros países, presidentes preocupados com a sua conta nas redes sociais muito mais do que com a nação a qual ele representa, né? A gente vê apresentadores de televisão tentando ser muito mais interessantes do que os entrevistados para conseguir mais seguidores nas redes sociais, né? E nem vou falar de outros assuntos, porque esse filme aí me deixou com nojo, cara. Alan revoltadíssimo com o filme. Olha, nosso Chapolin Colorado está um pouco revoltado hoje. Vou pegar a marreta aqui. A questão do roteiro, ele não quer criticar apenas uma coisa, né? Ele não quer criticar apenas o governo, ele não quer criticar apenas a mídia e o jeito que ela manipula certas informações que chegam até ela. Ela não quer criticar apenas os ouvintes e os internautas que não sabem filtrar as informações. Ele é uma sátira, então justamente ele é um exagero de tudo. Ele quer criticar tudo nesse filme, ele quer elevar o grau e deixar um tom ridículo todas as coisas. E às vezes a gente acaba pegando um acontecimento que ali é ridículo, mas se a gente parar para pensar um pouquinho e diminuir um pouco os fatos, nos faz pensar um pouquinho sobre não só a nossa realidade aqui no Brasil, mas de muitos outros lugares, né? Claro que ele é um filme pensado e fazendo uma crítica ao governo dos Estados Unidos. Claro, Adam McKay é um cara que fez o roteiro pensando em lá. Se respingou em algum outro país, claro que respingou em vários, porque somos todos seres humanos, né? Todos temos as mesmas falhas. E se a gente pensar que vem de um filme de 50 anos, quando a gente, do último episódio, né, um filme que tem mais de 50 anos e aborda tantas questões que a gente já via que acontecia nos governos, e a questão do populismo, né, e de chamar a imprensa e de dizer eu sou o salvador da pátria, ou eu sou o cara mais autêntico, ou eu sou o cara mais descolado, ou eu sou, sabe, puxar muito para essa figura meio personalizada que acontece no governo, o chefe de estado, o líder do governo, essas pessoas querendo ser mais um popstar do que um governante ou um líder. Trata muito mais sobre populismo, que pode ser de direita, esquerda, centro, cima, embaixo, enfim. Mas é uma das questões que fica muito escrachadas no filme também. Uma parte importante e interessante do roteiro, o que talvez justifique a minha indicação deste filme para o Clube do Filme, é que eu assisti esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele. Eu sabia que tinha o Leonardo DiCaprio, ponto. Aí fui assistir e depois eu vi todo o bafafá que estava nas redes sociais, muita gente até falando que esse é um filme que só os inteligentes vão entender, muita gente falando que esse filme é uma porcaria, que é um filme muito lento, que é um filme que não trata nada, que é muito exagerado. E acho que o roteiro ele causou na internet esse fervor todo, que é justamente o que acontece no próprio filme. No filme é exagerado, claro, é um meteoro, é um cometa, né, na verdade, que está vindo para destruir o planeta Terra, e eles estão discutindo na internet quem está certo. Então acho que ele acabou fazendo um paralelo e o pessoal acabou discutindo, talvez pela coisa errada na internet. Não é um filme para quem é muito inteligente, é um filme que qualquer pessoa pode entender. A sátira, ela é feita para exagerar muitas coisas, justamente que foram algumas críticas ao filme, e então ele acabou refletindo na nossa realidade o que ele estava criticando no filme também. Muito bem. Mas a gente não pode deixar de citar aqui, embora seja uma crítica a várias questões, né, vamos dizer assim, egocentristas, por que não dizer, existe um destaque ou um tempo maior dedicado a ideologias políticas e posicionamentos políticos, né? Especialmente a questão da ciência contra, né, os posicionamentos políticos. Então,
O tempo inteiro é a ciência tentando dizer que vai acontecer, que está comprovado, que tem estudos e que tem cálculos, mas ao mesmo tempo pessoas do outro lado dizendo que não, que é mentira, que não vai acontecer, não olha para cima, ou, né, que é até o título do filme. E para concluir essa questão, acho introdutória do nosso podcast, vale a pena citar especialmente a questão da tecnologia, né? Assim, ela não está tão presente, mas ela é a principal ferramenta. Então, é um filme muito atual. As pessoas assistem TV shows, né? TV shows, mas com certeza não é pela televisão. Eu acredito até que sejam programas de televisão ou programas de internet, para as pessoas assistirem pela internet. Então, a tecnologia que conduz notícias, verdadeiras ou falsas, né? É a tecnologia que conduz toda uma produção midiática, onde o cara fala uma palavra e não, tem que ser do outro jeito, né? É a tecnologia que conduz todo o posicionamento da presidente dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, né? Bem megera, ela interpretou bem o que foi lhe dado de papel ali. E claro, talvez foi um filme escrito há pouco tempo, eu não sei, o Michel deve ter pesquisado, mas da roteirização até a finalização não deve ter 3 anos esse filme aí. Chegou a pesquisar alguma coisa, Michel? Então, eu estava comentando em off antes com o Michel a respeito do filme. O roteiro do filme esse filme foi anunciado com esse nome, Não Olhe Pra Cima, em novembro de 2019, ou seja, antes do início da pandemia. E aí as gravações eram para começar em fevereiro ou março, se eu não me engano. Em fevereiro começou a confirmação do elenco, março, abril eram para iniciar as gravações, mas aí por conta da pandemia foram suspensos. E aí teve uma entrevista do diretor que ele até falou que ele ficou surpreso ao ver todas as coincidências que existiram durante a pandemia, né, durante esses anos caóticos aí, com o roteiro que ele havia se proposto. Claro que muita coisa ele deve ter acrescentado também com base nessa vivência e adaptado muita coisa. Mas o roteiro começou a ser escrito ainda em 2019, né? E o filme foi anunciado em novembro daquele ano. Com certeza, ele adaptou muitas coisas no caminho ali, né? Como é que eu vou dizer? Não dá para também querer culpar o cara ou dizer assim, não, foi propositalmente para fazer uma crítica aos últimos 2 anos, né, do nosso planeta aí, como a gente tem vivido. Mas, de certa forma, é um foco muito mais voltado para isso do que talvez lá atrás, quando ele começou a escrever em 2019. Talvez a pandemia tenha deixado mais claro para quem assiste, né? Por ter vivido isso tudo muito recente, por ainda ser muito recente, muito presente, as pessoas assistem e me dá até uma sensação de, não sei se dó ou quê, das pessoas que dizem, não, só os inteligentes vão entender o filme. Gente, o filme é muito fácil de ser entendido, entre aspas, né? Ele é bem mastigadinho, bem próximo, assim, embora seja uma sátira e tenha seus exageros, muita coisa é muito próximo do que a gente vê no dia a dia. O Alan estava falando dessas coisas da tecnologia, né? A gente vê isso presente, por exemplo, nas cenas lá da imprensa. Na verdade, quando o Randall e a Kate são indicados para ir lá no programa de televisão, não, tem que passar primeiro por um media training, né, porque eles não estão preparados para falar sobre o assunto que eles dominam. Precisa de um advogado para saber a parte legal, o que pode falar, o que pode não falar. E eles começam a ficar até meio atrapalhados, assim, né. O Randall até tem uma crise de ansiedade, né. Começa lá um mantra, sei lá o quê, aqui agora, alguma coisa assim. E toma lá o remedinho contra a ansiedade. A exposição deles, da Ariana Grande, por exemplo, ela queria lançar a nova música dela, o novo single, pois ela vai no programa, fala sobre o quê? Sobre o escândalo do relacionamento, porque o namorado dela foi visto com outra, porque não sei o quê. Só que isso faz ele vender
mais música, ela também, depois eles acabam voltando e se declarando ao vivo, e até, né, tem a parte lá bem de sátira mesmo, que o telefone do cara comprou sozinho, porque tava bombando na internet, o telefone do cara comprou sozinho a música do cara, né? Tipo, opa, duas vezes ainda. Aham. Mas é... E mesmo quando vai analisar os dados das informações depois, quantos cliques, quantos memes, se o namorado aí o namorado da Kate tenta entrar na onda, né? Ele vê isso, a fama dela, porque ela deu aquela surtada, e aí ele entra na onda e fica famoso em cima dela, ele que era um jornalista frustrado. Então, tem muita coisa sendo produzido para alimentar esse sistema de consumo quase que alienado. As pessoas não estão nem percebendo que elas estão consumindo, mas elas continuam consumindo, clicando, compartilhando, comprando e alimentando esse círculo. E claro, tem muita gente ganhando com isso. É que justamente é aquele, eu critico tanto, mas eu vou atrás para ver. Então você dá visibilidade, você consome, você compra essa mídia que você tanto critica. Acho que também funciona dessa forma, né? Nossa, eu odeio tanto tal assunto, então eu vou pesquisar tudo para poder odiar mais ainda. E daí com isso você vai gerando esse engajamento, essa visualização, esse crescimento daquilo que você tanto odeia. Se você não gosta de algum criador de conteúdo em alguma plataforma, você não precisa ir lá assistir o vídeo dele e dar dislike, por exemplo. Ou ir lá criticar nos comentários. Você só está gerando mais engajamento. Você é mais um número para aquela pessoa. Isso é esboçado também nos trends, nas notícias, enfim. E os próprios cientistas viram superstar, né? Aí o Randall vai lá dar entrevista e aí começam a comentar sobre a aparência dele e não sei o que. Aí ele tem um caso com a apresentadora de TV. Pra mim, uma das cenas mais engraçadas é a hora que a mulher do Randall pega ele no flagra lá com a apresentadora de TV e começa a arremessar os remédios nele. Ah, esse aqui é pra não sei o que, esse aqui é pra ansiedade, esse aqui é pra dormir, esse aqui é pra acordar, esse aqui é pra comer, esse aqui é pra não engordar, esse aqui é pra não sei o que, pra combater o efeito colateral do outro, que faz não sei o que. Então, pra mim, vou lançar polêmica aqui, né? Também tem esse endeusamento da ciência, que a ciência, ela claro, tem todo o seu valor, o valor de experimentação, mas também as pessoas gostam de depositar em um lugar, em uma coisa, a solução de todos os seus problemas. Porque o que trouxe os remédios pra gente, que vem, claro, muitos para facilitar e melhorar a nossa vida, mas foi a ciência, o desenvolvimento tecnológico, enfim, as pesquisas. Só que aí as pessoas fazem o quê? Usam de um jeito totalmente errado, né? Aí aí todo mundo tá tomando o Xanax, não sei como é que chama em português, se é assim que chama aqui também. Mas enfim, que é um remédio contra a ansiedade. Aí eu vi que é meio que modinha tomar esse remédio, porque causaria uma vibe não sei o quê. Eu falei, gente do céu! Então é assim, né? E é outra crítica, pra mim, escrachada que ficou no filme, e que eu não vi ninguém comentar, todo mundo ficou só na política, que é em relação também à medicação, né? Que para tudo tem um remedinho. Bem observado. Falando agora sobre a direção de Adam McKay. É um filme longo, 138 minutos, 2 horas e 18 minutos de duração. Olha, dava para cortar aí 1 horinha fácil deste filme, né? Nossa, dava, hein? Um bromation. Muito repetitivo, muito assim. Daí a pessoa me diz que só os inteligentes entendam. Nossa. O Adam McKay, ele é um cara que gosta de mostrar a sua direção, mostrar alguns cortes, às vezes mais violentos. Ele encaixa algumas cenas, uns 2 momentos, pelo que eu me lembro, de aleatoriedade, de abelha voando, de não sei o que lá, para mostrar como o mundo é agitado. O Adam McKay, ele faz essas embromações na sua direção. Eu acho o roteiro interessante,
a direção, ela tem os seus momentos, né? Só que o corte final que ele fez aí na direção, a escolha o famoso corte do diretor, né? É ele que decide a montagem final que vai acontecer. Eu acho que talvez ele se enrolou um pouquinho demais do que precisaria, né? Tem personagens aí que estão ali só por estar, né? Por exemplo, o personagem do Timothée Chalamet, talvez ele queria participar do filme, foi encaixado esse personagem aí pra ele, mas se enrola demais, poderia ter cortado uma boa parte aí do filme. Quem que é esse aí, Michel? É o namorado lá da Kate Dibiasky. O segundo namoradinho, né? É, o cara da rua lá, o skatista. Ah, tá. Ele fez um outro filme aí, o Rei, não sei o que, né? Isso, é um garoto do momento. Que cheiro de filme também, tá lá no Netflix. Bomba. Marretada do Chapolin. Hoje o Alan veio com o coração peludo pro episódio, aqui não está amigável. Vocês assistiram esse filme, O Rei? As anteninhas estão detectando a presença do inimigo. Hein, assistiram? Não. Mas nem percam tempo, então. Eu cansei também de assistir, confesso, né? Pensei em fazer 2 etapas, mas falei, já que tá, né? Se eu desistir de assistir esse filme na metade, amanhã eu não retomo, né? Assim, tudo bem, não é tão ruim assim, né? Mas também não é, sei lá. Enrolado, repetiu muita coisa que não precisava. Se quisesse ter deixado a mensagem, entre aspas, poderia ter deixado em bem menos tempo. Eu acho que foram bem mais que 2 vezes que teve esses cortes loucos aí com cenas do mundo e das pessoas. Teve acompanhando a aterrissagem, teve acompanhando, acho que o discurso lá, quando fizeram um show pirotécnico lá naquele navio, num porto, sei lá onde é que era. E outros momentos do filme, assim, totalmente aleatórios e, para mim, assim, desnecessários. Eu entendo que ele quis dizer que estava o mundo inteiro nessa. E talvez foi esse momento que ele tentou de colocar que não era só sobre os Estados Unidos, que não era só sobre, sei lá, o Trump, mas, enfim, muita coisa, muito embromation, que cansou. Minha beleza, que já não é muito, mas cansou. Até a fala de Gabriele Welter foi alongada e lenta para falar a direção aí. Dá uma acelerada aí. Eu assisti o filme, ele, claro, passou as 2h18, mas eu lembro que teve um momento no filme que eu tive que fazer uma pausa para ir lá buscar uma água, ver a minha filha, e daí quando eu olhei e faltava 1h e pouco, eu falei, caramba, velho, o filme ele não anda, falta indo 1h e pouco. Assisti, foi tudo tranquilo, mas eu lembro de ter essa sensação lá pela metade, um pouquinho mais do filme, que ainda faltava muito tempo e parecia que tudo já estava encaminhado para um final. Mas assisti. Então essa parte, acho que seria a minha grande crítica a este filme, é que ele é longo demais. Que daí vai a nave, daí volta a nave, e quebra umas no caminho, e faz não sei o que lá, sabe? Viu, aquele cara que faz o dono da empresa de tecnologia lá, eu não sei se o cara é assim ou era a interpretação dele, mas eu queria voar na tela da TV, mano. Forcar o cara, gente do céu. Ele teve uma atuação muito, ele fala mais quietinho. Fala bem, mas parece que ele não mexe a boca pra falar. Eu tava fazendo exatamente isso agora, que tava só... Ele botou um tecladão novo no sorriso ali, daí você falava muito sorrindo, botox, né? E aí vocês pensam, será que isso, né, de uma pessoa egocêntrica que quer destaque na mídia, que é do ramo da tecnologia e que tem muito dinheiro, é uma crítica a quem? Vocês deduzem? Eu chuto uns 3, 4 aí, hein? Tem uns 3, 4, com certeza, mas acho que um se destacaria, né?
Quem que é o cara que tá mandando os foguetes pra não sei aonde, né? Eu acho que, pra mim, é uma mistura de Elon Musk com Jeff Bezos, com o velho lá do Bill Gates. Quem mais? E tinha toda uma pegada meio guru também, um cara mais espiritual. E daí, quando a criança queria só um autógrafo dele, ele nem olhou pra criança também. Tem toda uma pegada mais... Não, e ele fala depois, né, que chamam ele de homem de negócios, ele fala, você acha que eu sou um homem de negócios? Isso é sobre a evolução das espécies, porque o futuro está nos algoritmos, não sei o quê. Zuckerberg, lembrei do Zuckerberg agora no meio da conversa. Não, mas com certeza é do Elon Musk, né? Acho que há uma correlação aí com o perfil do Elon Musk. Meio esquisitão, assim. E se a gente olhar o Elon Musk, assim, por exemplo, ele já pagou milhares de dólares, o próprio Donald Trump, né, para aparecer em filmes aí. Se pegar o filme do Esqueceram de Mim lá, acho que 1 ou 2, não me lembro, o Donald Trump aparece, é o 2, lá em Nova York, né, no hotel. Tem um filme da Marvel ali, acho que é Homem de Ferro. É o Homem de Ferro. O Elon Musk vai lá e conversa com o Downey Jr., assim, o Downey Jr. nem dá muita bola, só cumprimenta ele e tal. Então tem essas egocentridades aí, né? E Hollywood precisa de dinheiro, então por que não dar 5 segundos de cena para esses caras, né? E dinheiro que não falta, né? Também para esses caras aí. O dinheiro da produção de um filme, deixa eu ver aqui quanto foi... Nem sei o quanto que foi pra produzir, mas é troco de pão pra esses caras aí. Não, exatamente. Ele é o dono aí da Bush Life. E aí, quando ele tá apresentando, né, aquele sistema operacional, eu falo, cara, eu tô muito nessa vibe de quanto a gente terceiriza coisas pra tecnologia ou pra, sei lá, pra ciência, pra remédio, pra política, pra não sei o quê. Coisas que a gente pode resolver, o que a gente pode ter um pouquinho de trabalho e observar. Então ele fala lá, esse aqui é um sistema operacional que identifica o seu sentimento e faz meio que a cura se for um sentimento ruim. Caramba, aí mostra lá o cachorro em cima de um pintinho, o pintinho em cima do cachorro, já nem lembro a ordem. Gente, sério que ninguém tem o direito de ser triste, revoltado, pistola de vez em quando, todo mundo tem que ser, ai, fofinho, bonitinho, nhenhenhê, pipipi, popopó. Ah, pelo amor de Deus, vão arrumar outra coisa para se anestesiar, todo mundo anestesiado por internet, por remédio, por vídeo fofinho na internet. Catar. Vamos falar sobre as atuações. Leonardo DiCaprio, achei que ele estava muito bem. O Leonardo DiCaprio está sempre bem, sempre, né? Ele sempre atua bem, sempre se empenha muito bem nos papéis que ele faz, mas uma atuação que eu discordo aí da maioria, talvez, ou não, né? É da Jennifer Lawrence. O pessoal elogiando ela, falando que ela merecia ir pro Oscar, a atuação. Eu achei assim, ok. Jennifer Lawrence, ela fez o papel que ela sempre faz, na verdade. Não estava nada demais no filme. Mais do mesmo. A Meryl Streep, ela também sempre sensacional, até o Alan ele comentou, né, que ela combinou muito bem a desenvoltura dela. Não tem nem o que dizer, né, a atriz mais indicada para o Oscar de toda a história, ela só fez o que ela sabe fazer, né? Atuou muito bem. Vocês têm algum destaque para a atuação de algum personagem específico? De algum ator? Alguma coisa desse gênero? Eu destacaria o Leonardo DiCaprio, né? Foi muito bem. Eu não sei se engordaram ele ou ele... Me pareceu numa cena lá que ele bota a mão na costela e ergue o braço, assim, que tinha um estofamento ali, um preenchimento, né? Mas, enfim... Independente dele ter, de repente, ganhado peso ou não para fazer o papel, ele matou a pau, né? Como um cientista, um professor, né? Alguém dessa área aí. A Jennifer Lawrence foi o chove não molha, né? Mas a Meryl Streep também ganhou destaque. Eu acho que também aquele cara lá que fazia o papel do filho da Meryl Streep, ali, filho da presidente, né? O Jonah que Hill. Era o chefe de gabinete. Ele sempre vê ele em papéis secundários, mas não com tanta expressividade. Esse cara me marcou no filme ali, a atuação bem interessante dele. E no final, coitado, né?
abandonado lá pela mãe, que saiu naquele avião lá com 2.000 pessoas, né? Acho que é isso. Esqueceu ele lá, né? Confiante de que ela iria voltar, mas não deu certo. Isso aí, né? Sem mais comentários, não vou repetir o que vocês falaram. Eu sou fã da Meryl Streep e Leonardo DiCaprio, muito bom, claro. Não sou tão fã assim, mas o cara é bom, Bom, eu acho que vamos falar um pouquinho de pontos positivos, né? A gente tem criticado a forma como os fatos são apresentados ao filme, mas não dá para negar que os temas abordados, né? Eles são muito atuais, muito presentes e deveriam sim ser discutidos, né? Especialmente entre pais e filhos, professores e alunos, né? Porque a gente está indo por um caminho aí de exposição midiática que faz as relações interpessoais ganharem um novo panorama, né? Se é bom ou ruim, vai da interpretação de cada um. Mas nós aí que somos já da velha guarda, mas nascemos no meio da tecnologia, a gente se assusta. Imagina quem é mais antigo, né? Assim, se a tecnologia... Antigo. Aí, ó. Antigo, sei lá, quem é mais velho, né? Antiguidade, sei lá. Errei o termo. Não, mas se deu para entender, tá tudo certo. Então, quem é mais velho, se já se assustou com o surgimento da tecnologia, imagine com um exagero que está hoje em dia aos usuários usufruírem, né, justamente dessa tecnologia, talvez um senso de urgência aí meio destoado da realidade. Às vezes o pessoal não sabe direito para que lado dar mais atenção, acaba justamente dando muito palco para algumas coisas fúteis e esquecendo, às vezes, de um meteoro que está vindo. Meteoro não, um cometa, né? De um cometa que está vindo para a Terra. Esse senso também de urgência entre as pessoas ao utilizar a mídia, que é tão fácil hoje de conseguir informação. O problema é filtrar essa informação que a gente adquire. A Gabi vai lembrar do tempo que nós estudávamos jornalismo. Existia e existe ainda uma eterna questão, né? Há teóricos de um lado e teóricos do outro. É a mídia que pauta a sociedade ou é a sociedade que pauta a mídia, né? Claro, do meu ponto de vista, é os dois, um pautando o outro. Só que a gente vê as redes sociais forçando pautas para todo mundo. Então, por exemplo, vamos trazer o assunto para um momento de agora. No Brasil, deu o acidente lá, a tragédia lá em Capitólio. A rocha se desprendeu da parede, matou algumas pessoas, deixou outras tantas feridas, lamentavelmente, né? Só que se você pegar algoritmos de YouTube, de Instagram, de Twitter, não sei o que, eles te forçam a falar desse assunto, mesmo que você não queira, para conseguir destaque e relevância entre as pessoas que seguem você e conseguir mais alcance de pessoas que não te seguem. Então tu vê pessoas, em virtude desses algoritmos, falando besteira, baboseira, sem noção do que aconteceu, sabe? E aí vira uma banalização que foge do controle, né? Ofende pessoas e tudo bem, né? Não tem como fugir, vai acontecer de pessoas ofenderem, porque o julgamento ele é inerente a uma pessoa que tem, vamos dizer assim, razão, né? Que trabalha com o racional. O ser humano é dotado de julgamento para tomar qualquer decisão. E aí tu vê gente que sequer ajuda o pai e a mãe, ajuda o vizinho, tá comovido, né? Bota foto de 2 anos atrás que foi lá em solidariedade às vítimas. Cara, uma hipocrisia e falsidade sem tamanho, forçada pelas redes sociais, né? Garanto que se fosse, talvez por vontade própria, não fariam. É que os números, eles precisam acontecer, né? Muita gente precisa de um certo engajamento, muita gente precisa não, a pessoa quer
ela quer estar em destaque, e com isso, como você citou aí a tragédia que aconteceu lá com as lanchas, né, no Capitólio, ela vai lá e ela tem que mostrar o seu ponto de vista. A nossa sociedade, ela está muito... você é obrigado a pontuar o que você pensa, senão você é um isentão, você é o cara que está em cima do muro. Então você, falando bem ou falando mal, há essa necessidade e essa urgência para falar sobre... Temos que falar sobre tal assunto, porque senão você está, entre aspas, fora de moda, por assim dizer. Alienado. Eu tenho feito uma experiência, assim, trazendo aqui um pouquinho da minha experiência pessoal pro Clube do Filme. Como a Alain já citou, né, eu sou formada em jornalismo, a Alain também, mas eu estava trabalhando no mercado de jornalismo há muito tempo já. E eu fiz esse movimento de sair do mercado no ano passado. E para mim demorou um tempo esse detox, assim, porque tinha que saber de tudo para divulgar informação, tem que ter opinião, tem que saber o que vai falar, tem que estar por dentro, tem que movimentar, tem que. E agora foi um processo, mas assim, cara, querem me chamar de alienada? Chamem, mas assim, passo a semana sem abrir um site de notícia, sem consumir um conteúdo que não vai fazer, assim, é muito delicado falar isso, né, mas que não vai fazer a diferença na minha vida. É claro que por exemplo, essa questão do acidente que vocês comentaram, eu soube sobre ele, mas eu não busquei mais dados. Por quê? Porque eu sei que é um conteúdo que vai me deixar triste, que vai me impactar, que eu posso me solidarizar de que forma? Fazendo orações ou não sei o quê. Mas, sabe, onde é que está o meu raio de atuação real, oficial, sabe? Com o que eu posso me sensibilizar, o que está ao meu alcance fazer? Então, às vezes, claro, eu não estou dizendo que todo mundo tem que se desligar o tempo todo, porque eu sei que isso não é possível, mas a gente olhar para esse lado um pouquinho mais prático das coisas, para saber, desde isso que o Alain falou, de ajudar o pai e a mãe a lavar uma louça, entendeu? Arrumar a própria cama, se tem adolescente que está ouvindo a gente. Isso sim vai fazer a diferença no teu dia a dia. Não significa que você tenha que ser insensível às tragédias que acontecem no mundo, ao caos que é a pandemia, a toda essa situação, mas ver o que está ao teu alcance fazer em relação a tornar a tua vida e a vida de quem está perto de você um pouquinho melhor, sabe? E isso sim vale muito mais. Então, esse negócio de produzir conteúdo de algoritmo, que é mencionado no filme, né? Os algoritmos controlam tudo. E meio que tá nisso, o algoritmo controlando tudo. Então, aquela glamorização da produção de conteúdo também para a internet, né? E aí a gente vê muitos nômades digitais popularizado, assim como profissão mesmo, de você produzir conteúdo para empresa, para pessoa física, enfim, você ser um produtor de conteúdo, você ser uma personalidade na internet, por exemplo. Tem gente também que já está cansada, que entrou no tal do burnout, que já não aguenta mais ficar escravo do algoritmo. Você deixou de ser escravo, entre aspas, né, de obedecer ao teu patrão para ser um nômade digital, e você está obedecendo a um algoritmo, e isso também cansa. Então, tem uma questão de saúde mental envolvida em tudo isso. Eu nunca fui um cara muito ligado nas redes sociais. A própria Gabriele Welter sabe disso, que eu, quando vou ter o meu tempo de descanso, eu desligo de tudo. Se quer falar comigo, tem que ir lá em casa. Bater palma lá na rua, lá. Nem o telefone o Jaguar atende. Mas é um Jaguar mesmo. Quando eu falo, vou desligar, vou passar um tempo com a minha família, vou fazer os meus afazeres de casa, vou cuidar das minhas coisas, e eu desligo de tudo. Às vezes passou o final de semana, e justamente daí o pessoal está comentando, falando, olha, você viu o que aconteceu? Eu nem sei, eu desliguei. Foi o meu momento aí de ficar desantenado um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e cuidar do meu mundo, né? Que são as pessoas próximas a mim, a minha família, a minha casa, o meu lar. Então, isso daí é uma prática do qual eu não me arrependo e eu não vou mudar. É o meu jeito de ser. Tá bom, então.
outro assunto abordado neste filme, que deixa muito claro aí, em toda a sua montagem, bem na questão lá do meio do filme, é o extremismo. Né? O quanto acho que liga com esse assunto que estávamos falando agora, sobre tomar um partido, mas a questão de não voltar atrás. Eu escolhi ir para este lado, eu vou com ele até o final, até que o mundo se acabe. O extremismo também é bem falado, literalmente, né? Mostrado literalmente neste filme. E dele subir hashtag, né? Que é o que dá o nome ao filme, inclusive, né? O Don't Look Up, o Não Olhe Pra Cima, é um movimento extremo, e o outro é o Look Up, né? Que olhe pra cima, tá ali a prova de que a gente vai morrer e não sei o quê. E cada um briga do seu ponto, né? E cria movimento, e faz placa, e vai pra rua, e vai pra internet, e faz evento. Enfim, uma chatice desculpa, mas dos dois lados. Não importa, assim, não é que não importa quem tava certo e quem tava errado. Claro que importa, mas assim, fica chato, sabe? Fica chato. Não tenho solução pra isso, mas fica chato. E voltando a conectar com o nosso assunto anterior, no fim das contas, tudo bem, a gente não... Há quem diga assim, mas se tivessem seguido a ordem lá do cientista, teriam conseguido parar o cometa, ou sei lá o quê. Mas na real, o que eles vão fazer no final do filme, né? Já que vão morrer, onde é que eles querem morrer? Perto da família. Pra onde que eles voltaram? Pra perto da família. Pra perto das pessoas que eles gostavam, né? O DiCaprio e Companhia Limitada, né? Então lá, dá uma agonia, porque a mesa começa a tremer e eles estão lá, fazendo de conta que nada tá acontecendo, né? Também escolheram se alienar um tempinho, né? Desligaram TV e curtiram o momento. Mas talvez tarde demais, né? Talvez, pelo menos a questão do arco do personagem do Randall, do personagem do Leonardo DiCaprio, ele escolheu ficar com a família, estar com a família, talvez muito tarde. Não só pelos acontecimentos da pós-descoberta do cometa, mas antes ele já era um cara que ele não estava muito ali com a família, mas daí, justamente na hora do aperto no final, ele quis ir lá e ter um momento que talvez ele não curtiu muito antes, que ele não aproveitou antes. A gente estava falando antes de Sociedade do Espetáculo e de curtir recordes e não sei o que, né? E esse filme bateu um recorde, né? Foi tão polêmico. Eu fiquei sabendo dele por conta de comentários de amigo em rede social. Porque eu fiquei um tempo sem acessar a Netflix, estava de férias, né? Passando uns dias com família, sobrinho, gentarada e tal. Não assisti nenhum filme, então eu não tinha aberto Netflix nos últimos dias para ver o filme, sabe? Ou para ver que ele tava aí nos recentes. Desconectei um pouco da internet. Quando eu voltei, eu vi a polêmica, né? E um dos recordes que bateu foi de 152.290.000 horas assistidas entre 27 de dezembro e 6 de janeiro. Então, questão aí de uma semana, teve uma galera assistindo o filme, né? Nós não entramos nas estatísticas, né? Assistimos depois. Talvez o Michel assistiu aí nas estatísticas. Eu e a Alan estamos fora dessa estatística. Mas e tu sabe qual que é? Não sei se é ironia a palavra adequada. Mas as pessoas, novamente, brigando por pontos de vista sobre um filme que é totalmente fictício, embora tenha sua crítica social, né? Perdendo tempo com isso. Porque estava certo o fulano, ponto de vista, mas o outro, não sei o quê. Gente debatendo da mesma forma que discute e debate sobre, vamos dizer assim, política A e B, políticos A e B, discutindo também sobre o filme. Possivelmente uma discussão que não resultou em crescimento individual de ninguém, só gerou estresse, né? E, obviamente, eu aposto, motivado pelos algoritmos aqui, né, do nosso YouTube, do nosso Twitter, do nosso Instagram, né, e do próprio Netflix, que coloca lá, né, mais visto de hoje, por várias vezes ele era o mais visto do dia. Exatamente. E se era ou não, eu não sei, né?
Mas com certeza isso induziu muitas pessoas a assistir. Sim, eu fui um que cheguei neste filme porque ele estava nos mais vistos. Não que eu tenha ido assistir falando, nossa, ele está em primeiro, uau, vou assistir. Mas é porque eu estava procurando algo para assistir, ele apareceu lá, eu olhei Leonardo DiCaprio olhou para mim de volta e falei, vou assistir, vou ver qual é, né? Rose. Sim, e não discordo disso. Mas é o que a gente comentou lá no início, né? Um filme que quer, entre aspas, criticar a sociedade do espetáculo, promovendo um novo espetáculo, né? A culpa é do filme? Não. A culpa é das pessoas que não se ligam das coisas que estão fazendo, dos seus próprios movimentos. Eu aposto que pouquíssima gente parou para fazer uma autocrítica assistindo o filme, dizendo, poxa, às vezes eu sou esse cara, às vezes eu me comporto assim, às vezes eu me deixo levar pela hashtag, pela ondinha, pelo momento, pelo não sei o quê, né? Às vezes, é difícil sair desse meio que tá o algoritmo. E tá tudo bem a gente cair na cilada do algoritmo. Tá tudo bem. O importante é a gente tomar consciência disso e dizer, caí na cilada do algoritmo, entendeu? Estou consumindo isso por conta disso e disso e disso. É a gente ter autonomia nos nossos passos e não simplesmente ir com a onda, sabe? E um ponto que eu ia destacar também é que, claro, que a maioria dos comentários que eu vi aqui e a própria referência da Meryl Streep fica muito claro, que é de políticos como o Trump, por exemplo, me chamou a atenção de que ela usa um vestido vermelho e depois ela usa um vestido azul, que são as cores dos democratas e dos republicanos, direita e esquerda, ou seja, não é uma crítica a um grupo político, mas em todos, o populismo está presente em todos. E as pessoas às vezes esquecem de observar isso. Cada um observa, esquece de tirar a própria lente, sabe? Assiste com a sua lente, com as suas paixões, com os seus princípios e o que acredita, e tá tudo bem você ser de direita ou ser de esquerda. Mas você tem que estar consciente de que você está assistindo e querendo dar significado a uma coisa a partir do seu ponto de vista, e que aquilo não necessariamente é a realidade. Eu sempre me lembro de uma frase, agora não sei de quem é, mas se pesquisar aí a gente vai saber, que diz assim, né? Chegaremos a tal ponto que a tolerância fará com que os inteligentes fiquem quietos para não ofender os imbecis. E esse filme aí é mais ou menos isso aí, né? Pessoas dando opinião, que todo mundo tem opinião, sendo que a opinião não interessa a ninguém, só, né, eles acham que interessa, mas não interessa, querendo ser pessoas interessantes ao invés de pessoas interessadas, e assim a gente vai caminhando, né, movidos pelo algoritmo. Obviamente ninguém... Ah, é? Aham, pesquisei aqui rapidinho, tá? Não que eu soubesse de cabeça. Então tá. E seria o Clube do Filme, então, vítima destes algoritmos, já que caímos aí na cilada da Netflix para falar sobre isso? Mas eu acredito que esse episódio aqui pode até ser considerado, tá? A gente foi pautado. Então, o que aconteceu? Do meu ponto de vista, né, Michel? O filme estava em alta, você foi atraído para assisti-lo, tu assistiu, fez suas reflexões, era a tua oportunidade de sugerir um filme, e tu sugeriu, e aqui estamos debatendo sobre ele. Eu acho que sim, né? Fomos vítimas do algoritmo. Então, minhas considerações sobre o filme, Não Olhe Pra Cima. Eu assisti ele sem saber nem quem era o diretor, apenas por causa que ele estava em alta. Eu achei a direção, apesar de gostar do filme Vice, gostar muito do filme Vice do Adam McKay, achei a direção, né? Um pouco, a gente já falou. Mais ou menos. Achei o roteiro e algumas coisas muito interessantes, alguns pontos de vista, coisas para se debater e se refletir, justamente que o nosso episódio rendeu bastante aqui, porque tem muitas coisas para debater, ele tem muitas ideias, ele tem muitas críticas,
ele é uma sátira, é um filme que foi feito para isso, no qual se encaixa muito bem com o que estamos vivendo há um tempo já, né? Não nesses últimos 2 anos, mas há um tempo já que a mídia, que a internet, que as pessoas agem de uma forma meio negligente com as informações que elas recebem. E isso é muito interessante, né? Como a gente falou do episódio anterior do Laranja Mecânica, de alguns assuntos daquele filme, no qual, daqui 50 anos depois, no caso do Laranja Mecânica, a gente para e fala, caramba, eu acho que daqui a vários anos esses assuntos ainda vão ser pertinentes a se debater, porque teremos ainda estes mesmos problemas. Com o avanço da tecnologia, eu acredito que este filme não é um filme fabuloso, sensacional, não vai estar nem no Oscar, minha opinião, mas os assuntos debatidos e pautados nele, as ideias que ele trouxe no roteiro, daqui a alguns anos elas vão ser pertinentes ainda e vão ser debatidas em outros filmes, em outras obras, em outras coisas, porque é um assunto que é muito difícil de você corrigir. Não que estejamos errados, mas é de nossa natureza tomarmos lados e às vezes não pesquisarmos e às vezes não queremos voltar. A gente não quer nem voltar atrás da nossa palavra para não ser taxado como errado. Então eu acredito que pelos debates e pelas ideias que o filme trouxe, ele é um filme bom, muito legal, ele tem que ser assistido, ele tem que ser debatido, porque o debate e as confusões que ele gerou, elas são importantes. Tem mais filmes destacando isso, né? Esse caos todo e as questões que envolvem as novas realidades, né? O Her, que já passou por aqui, também é um filme que traz pontos de discussão sobre tecnologia. E muitos pontos e muitos filmes eu espero que ainda passem por aqui, que a gente possa ter oportunidade de discutir. A gente caiu, entre aspas, né, como diz o Alan, não acho que a gente é vítima do algoritmo, eu acho que a gente, o filme foi ofertado pelo algoritmo, a gente pegou e assistiu com a nossa consciência não sendo vítima, sabe? Então, sim, a gente assistiu, não estava nos planos, sim, a culpa é do Michel, eu vou subir uma hashtag dizendo a culpa é do Michel, vou fazer um movimento aí, brincadeira, mas eu acho que foi uma boa oportunidade de discutir e ver como as coisas assim, sem muita esperança, né, que repete e ver como as pessoas ainda mantêm discussões muito rasas, e acho que a nossa tentativa aqui foi de levar a uma discussão um pouco mais profunda. Alan. Vamos lá, né? Do modo geral, com certeza não gostei do filme. Gostei sim dos temas abordados, mas não de como eles foram abordados. Crítica social é importante, né? Especialmente agora voltada para essa espetacularização da mídia, a busca por seguidores e a vontade imensa de querer dar opinião e querer que o outro tenha a mesma opinião que você, né? A gente sabe que verdades, elas existem diversas, cada um tem a sua verdade, e o que está acontecendo cada vez mais cada um quer fazer a sua verdade e anular a verdade do outro, né? E aí o filme mostra muito bem isso. Isso faz com que o pensamento crítico ele demore mais a surgir, ele é anulado por várias coisas, e quem perde com isso somos nós, né? A gente deixa de debater inteligentemente diversos assuntos. Querendo ou não, todo mundo vive em bolhas, né? Não adianta dizer que um não está em bolha, eu não vivo em bolha. Todo mundo vive a sua, tá? Mas é o desafio sempre furar essa bolha. Você não precisa entrar na do outro, mas você tem que furar para conseguir enxergar a bolha do outro um pouco melhor, com mais nitidez, sem tanta turbidez, opacidade, né? Sim, fica a penalização ao Michel por ter sugerido esse filme. Ele fez de propósito, cara. Ele fez de propósito. Nós vamos descobrir, Gabi, você e eu, num trabalho de inteligência, junto com, vamos dizer assim, entidades, né,
do Deep Web, né? Dizia o Illuminati lá, esqueci o nome lá. Descobri um filme que o Michel não gosta, ou não gostaria, e aí a gente vai indicar. Vamos sim. Ó, ele já fez isso com o filme de terror, agora ele fez de novo, você tá vendo que é reincidente aqui, hein? Mas a ideia é justamente essa, a gente sair aí da nossa zona de conforto e ver filmes, né? Ué. Vou te dar o desconforto. Quem que indica? Quem faz a próxima indicação é Alan Castaman. Então, está aí a sua deixa, a sua oportunidade de indicar um filme para nós, para a gente debater daqui 15 dias. Vamos lá para a minha indicação, galera. Depois de algumas pesquisas, tentando buscar filmes que eu já assisti, não deu certo, então eu vou indicar um filme que eu também não assisti, indicação de um amigo, então aqui está a oportunidade. Se chama Onde os Fracos Não Têm Vez, um filme de 2017, e está classificado como crime. Sei lá, vamos se atracar, né? Ei. A sinceridade é muito boa. Eu pesquisei e não achei. Então, Onde os Fracos Não Têm Vez... Vítimas do algoritmo. Exatamente. Ou... né? Tentando fugir do algoritmo, né? Eu fugi do algoritmo. Fui numa indicação do meu nobre amigo Marcelo Botti. Filme de 2007, então 2 horas e 2 minutos de duração. Onde você encontra este filme para assistir? Você pode assistir se você tem a assinatura aí do Telecine, você pode assistir esse filme, ou você encontra na Amazon Prime Video para alugar no YouTube, no Google Play Filmes e também na Apple TV, todos esses locais para locação. Então, para o próximo episódio, daqui 15 dias, vamos falar sobre o filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Até mais!